Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento na Nova Almeida atualizada. Marcos 9, 38 e 41. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes deste de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo. Em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Meus irmãos, vamos orar. Deus e Pai, em Tua santa e gloriosa presença estamos diante de Ti, depois de ler as Tuas palavras ao nosso coração. Ó Deus, que ela traga ensinamentos maravilhosos para nossas vidas. Que abençoe os irmãos que estão aqui conosco no templo e também aqueles que hão de nos ouvir pelos canais do YouTube e Facebook. Muito obrigado, ó Deus. Ilumina nossas mentes e nossos corações para expormos a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema: quem não é contra nós é a favor de nós. Eu destaquei aqui, amados, 3 versos, o 38, o 39 e o 40, e quero chamar a sua atenção para as frases: expulsava demônios em seu nome, o verso 38. O verso 39, não o proíbam. O verso de número 40, quem não é contra nós é a favor de nós. E eu queria prender um pouco a sua atenção dentro desse texto do Evangelho de Marcos. Nós estamos já na 17ª lição, na 41ª lição de Marcos, um livro muito rico para nós. É o Evangelho que primeiro foi publicado, é o mais curto, o mais conciso, o mais objetivo das Escrituras Sagradas. E já vimos aí alguns lances importantes, e hoje vamos tratar desse aqui, que fala: quem não é contra nós é a favor. E nesse verso de número 38, amados, o Senhor Jesus, ele chamou a atenção, amados, para este assunto sobre a expulsão de demônios. Olha, os seguidores presenciais, amados, de Jesus, estavam seguindo a Jesus Cristo, e outros que creram na mensagem e viram o poder de Deus. Em determinados locais, os discípulos de Jesus viram as pessoas sendo libertadas por ações dos que receberam a mensagem de Jesus e praticaram o que aprenderam com Jesus Cristo. Interessante, né? Os discípulos narram essa história para Jesus, que viu outras pessoas que não estavam com eles, mas que estavam, fazendo coisas no nome de Jesus. No verso de número 39, não o proíbam. Olha, meus irmãos, não há como proibir o bem. Você já entendeu o que significa se proibir alguém de fazer uma coisa boa? Né? A menos que você saiba que existem forças do mal.
que operam curas e expulsões de demônios que são promovidas pelo inimigo. Como dizia o presbítero Queiran, lá da Igreja Presbiteriana do Abolição, que foi meu presbítero, eu o ordenei, né? Ele dizia que o diabo faz um bem menor, né, para impedir um bem maior para as pessoas. É uma verdadeira realidade, amado, né? Amados, o inimigo usa em terreiros de macumba, das mesas pretas, das mesas brancas do inimigo, que praticam curas em nome do inimigo. E esses que são curados nas mesas pretas, nas mesas brancas, depois de serem curadas, ficam escravizados e reféns, né, desses movimentos, amados, demoníacos. E no verso de número 40, nós vamos ver aqui, amados, que diz o texto que quem não é contra nós é a favor de nós. Não, amados, devemos e não podemos julgar ninguém, ninguém mesmo. E só quem julga é Deus. Ninguém pode julgar ninguém. Só quem julga é Deus. Existem, amados, vencedores, pessoas salvas em todas as demais denominações, todas as demais igrejas. São pessoas que seguem Jesus em igrejas diferentes da minha e de outras, né? Não temos como imaginar, meus amados, né, a quantidade de pessoas que servem a Deus, meus irmãos, servem a Deus em suas igrejas e praticam aquilo que aprenderam do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção. Expulsavam demônios em nome de Jesus. Olha bem, hoje, amados, os cristãos que se dizem que seguem a Jesus Cristo, amados, se acham que a igreja de Cristo, amados, certa é a sua, né? A gente já ouviu muito isso por aí afora, né? Igreja certa é a minha, né? Entendeu? Amados, e discorda, amados, né, de outras igrejas que trabalham e que servem a Deus, irmãos, na vida desse povo que foi escolhido por Deus. Amados, alguém que segue a Jesus, ele ama, né? Ele ama, meus amados irmãos, né? E tem uma vida de consagração, uma vida de quem crê e confessa Jesus Cristo, amados, aonde ele estiver, em qualquer situação, amados, eles podem, evidentemente, ser usados por Deus, irmãos, para operar milagres, expulsões de demônio, tudo isto em nome do Senhor Jesus. Então, as coisas de Deus são de Deus. Olha, amados, a igreja, amados de Cristo, não se reserva a um grupo isolado qualquer. Só quem está certo é a igreja A ou a igreja B, amados, né? Muito pelo contrário. Eu conheço, amados, os membros da minha igreja. Eu digo quem é crente e quem não é. Mas eu não posso saber quais são os crentes das outras igrejas. Eu não vivo lá. São igrejas que têm os seus membros. Olha, quantos irmãos amados nessas igrejas têm sido usados por Deus, amados, para pregar o evangelho, para visitar as pessoas, falar do amor de Deus, orar pelas pessoas, curar os doentes, os enfermos. Quantas pessoas não têm esse dom de Deus em nome do Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, e tem feito grandes milagres, né? A igreja de Cristo, amado, ela é universal. E atua, amado, em todo lugar do mundo. Olha, meus irmãos, hoje ela está
presentes, amados, com seus representantes, os representantes da Igreja de Cristo, amados, que são reconhecidamente evangélicos, amados, e tem muitas denominações que são reconhecidas como denominações de igrejas reconhecidamente evangélicas, amados. E veja bem, amados, as denominações nasceram na reforma da igreja do século XVI. E a igreja já nasceu com 3 denominações: presbiterianas, batista e congregacional. Então nós já vimos de longe com essas igrejas, porque a igreja, o nome santo correto, Igreja de Cristo, Corpo de Cristo, Testemunho de Cristo. Mas os irmãos que se reuniam à revelia da Babilônia, da época, eles então assumiam o nome de presbiteriano, de batistas e também de congregacional. Em segundo lugar, amados, não proíbam. O verso de número 39, a advertência do Senhor Jesus para os seus discípulos por terem excluído uma pessoa que, em nome de Jesus de Nazaré, curava, expulsava os demônios das pessoas, trazia bens para as pessoas ficarem livres dos males que os atormentavam. Olha, eu estive numa das igrejas aqui de Mossoró, que nós plantamos e pastoreamos por muitos anos. Eu recebi a informação de que um pastor neopentecostal foi algumas vezes na casa da mãe de uma irmã da igreja e lá dizia que tinha um demônio, ia tirar o demônio e não tirava esse demônio, e a família se cansou. E aí me contaram. E eu peguei os familiares dela, genro dela e a filha dela, fomos lá. E depois de meia hora de conversa com a irmã, a mulher não tinha possessão demoníaca nenhuma. Ela tinha problemas de saúde. E eu, junto com a família, fomos ao médico e fez um tratamento, ficou totalmente boa. Bem, esses que são charlatões, que dizem que as pessoas estão endemoniadas sem estar, esses sim, não devem, amados, fazer parte do corpo de Cristo. Olha bem, irmãos, veja bem, por outro lado, amados, não compete, amados, a nós proibirmos quem quer que seja. Nós não temos como proibir, amados, como fez os discípulos, proibiram aquele homem. Olha, Jesus, tem um aí que está falando em teu nome e está expulsando demônio, e nós proibimos ele de fazer isso. E Jesus, então, foi fortemente com eles, amados, né? Foi fortemente com eles. Aquele homem havia ouvido a mensagem de Jesus em uma das multidões, quem sabe, creram em Jesus Cristo e foi fazer a missão, foi botar em prática tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus, né? E aí Deus estava usando ele e os discípulos agora que não estava fazendo essas coisas e vieram reclamar deles para Jesus, amado. Como acontece muito em nossas igrejas, né? Um irmão da igreja, quando está operando milagre, botando a mão, orando pelas pessoas, curando as pessoas, e etc e tal, aí aqueles tradicionais dizem, eu não acredito, está errado, né? Está errado não, meu irmão. Está certo praticar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Olha, eu queria dizer para você algumas coisas, eu quero que você entenda bem, né? Hoje, a igreja de Cristo, corpo de Cristo e testemunho de Cristo, ela está distribuída em várias denominações, irmãos, né? E entre as denominações, irmãos, existem aquelas que verdadeiramente servem ao Senhor Jesus, que verdadeiramente opera e pratica aquilo que Jesus Cristo tem dito. O que foi que Jesus Cristo disse lá em Lucas 9, 1 e 2? Ele disse claramente, né? Tendo Jesus convocado os 12, ele lhes disse com toda a autoridade, ele disse, né? Eu dou-lhes poder e autoridade para vocês, todos aí, expulsarem demônio, curarem todas as doenças que a pessoa tiver. Foi o que Jesus Cristo, e anunciar o reino de Deus. Foi isso que Jesus Cristo mandou os seus discípulos fazer. O que a sua igreja tem que fazer, amados, aqui neste mundo em que nós vivemos. Olha, os que não obedecem a Jesus Cristo, amados, na realização do que Jesus mandou fazer,
mas procura, amado, censurar e excluir as outras pessoas que trabalham, que servem a Deus, que pregam a palavra de Deus, que oram pelos doentes e enfermos e que bênção tem acontecido na vida das pessoas. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o verso de número 40. Quem não é contra nós é a favor de nós. Então, ele se referiu àquele homem que ouviu a sua mensagem e aí saiu para praticar. Quando acabar os seus discípulos, disseram que ia proibir e etc. Mas Jesus disse, não proíbam, porque eles estão certos. Você devia também estar fazendo isso. Lembra que na mensagem de 2, 3 domingos eu preguei o quê? Eu preguei que um pai aflito chamou Jesus e disse, meu filho está endemoniado, eu roguei aos seus discípulos e eles nada puderam fazer. E aí eu estou precisando do Senhor Jesus de Nazaré. Cuide do meu filho, para que ele se liberte deste mal. E Jesus então disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu tenho que estar com vocês? E pôs a mão no menino e ele ficou curado e libertado daqueles espíritos do mal. Olha, quem não é contra nós é a favor de nós. Olha, meus irmãos, excluir as pessoas que estão servindo a Jesus Cristo, amado, por não ser da sua denominação, ou da sua igreja, amados, ou não frequenta a sua igreja. Muitos, amados, têm cometido erros. O Senhor Jesus foi claro e disse que veio para anunciar o reino de Deus, ele veio para curar os enfermos, ele veio para libertar os cativos, amados, e pregar o ano aceitável do Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. E o ano aceitável do Senhor é a vinda de Jesus. Olha, meus queridos, quanto aos discípulos do Senhor Jesus, disse para eles que eles estavam errados, pois a missão que ele deixou para a sua igreja não pode ser, amado, limitada a um grupo qualquer, mas ela é a missão de Deus. Não é de A, nem é de B, meus irmãos, né? Que o Filho do Homem veio aqui na Terra para realizar, né, essa grande missão de Deus para a humanidade. Amados, quantos crentes, irmãos, né? Quantos crentes que estão enchendo as nossas igrejas, que são portadores do poder e da autoridade de Deus para curar as doenças, enfermidades, amados, expulsar os demônios, irmãos, mas não fazem isso. E muitas vezes geram obstáculo para quem faz, para quem serve a Deus, para quem trabalha, quem anuncia o reino de Deus, quem opera maravilha no meio do povo. Amados, a igreja de Cristo precisa olhar para dentro dela mesma. Existe, amados, uma avenida de trabalhos que os crentes não estão realizando, amados, e estão autorizados para fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou, para serem úteis a Deus, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, orar pelas pessoas, meus amados. O próprio Jesus Cristo usou o exemplo de um crente que operava a expulsão de demônios, que libertou pessoas aqui nesta passagem, pessoas demoniadas, elas ficaram livres, amados, e foi censurado pelos seus discípulos, mas Jesus disse, não os proíbam. É isso que Jesus está fazendo. E eu quero concluir, amados, nesta noite maravilhosa, esta mensagem, amados, dizendo para vocês o seguinte: o nome pelo qual o crente utiliza para expulsar demônios, amados, é o nome de Jesus de Nazaré.
O crente não deve se excluir, amados, de fazer a vontade de Deus, de ir ao que precisa, ao que está necessitado, para abençoá-los, para curar essas pessoas que estão clamando por Jesus Cristo. E mais, não se deixe levar, meus amados, por aqueles que não fazem nada na igreja. Não evangeliza, não opera maravilhas, não ora pelas pessoas, mas são os que proíbem, os que servem, os que trabalham. Quando eu entrei na favela do bairro do Carnaval, aqui em Mossoró, para plantar uma igreja ali, era uma favela muito grande, e as pessoas diziam a mim, eu não vou poder ir para a sua igreja porque é numa favela. Mas a igreja cresceu, floresceu, é a coisa mais linda, né, irmã Alzira? Hoje ali no bairro do Carnaval, como é ali no bairro da Abolição, estamos atrás de que a igreja cresça. Plantamos a casa do Planalto, toda grande igreja, que servem a Deus. Como isso é gostoso, amados, a gente poder servir, trabalhar na obra do Senhor Jesus, meus amados irmãos, não é? É melhor, amados, incluir do que excluir, porque incluir é coisa boa. Como é bom de receber um irmão, não é? Mas triste é poder excluir. É algo que Deus está no controle. Eu quero concluir, amados, né? No livro de Batalha Espiritual, alguém disse, eu achei uma pergunta. Para você, que tamanho é o diabo? Muitas pessoas diziam, ele é grande demais para mim, é fortíssimo, ele é muito, 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 muito grande. Presta atenção. Isso é verdade. Se você não é crente, você tem que dizer isso mesmo do diabo. Que ele é grande e ele é poderoso. Certo? Mas, se você é crente, e a Bíblia diz o quê? Maior é aquele que está em nós, não é? Do que o que está no mundo. 1 João 4:4, olha, esse é o nosso Deus, é o maior, é o que tem poder para libertar o homem das suas dificuldades, seus problemas. É Ele, Jesus Cristo, nosso único, supremo sacerdote, né, sabe? Supremo, sumo sacerdote, aquele que intercede por nós lá no tabernáculo celeste. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.